O diabo quis fazer um pacto com a minha mãe. Minha mãe, na juventude, foi uma pessoa muito solitária, filha de um traficante com uma prostituta e criada pelos avós, que já eram bem velhos quando ela nasceu. Eles não tinham muita paciência com criança, então ela cresceu meio livre. Morava em uma cidade pequena no Rio de Janeiro, quase na divisa com Minas Gerais. Sem supervisão, vivia como queria. Só precisava ir à escola e limpar a casa. O tio dela era pai de santo e tinha o próprio terreiro, que ela às vezes frequentava. Mas minha mãe não se envolvia muito. Ela costumava conversar com Deus, perguntando por que sofria tanto. Dizia que sentia conforto nisso. Tinha uma amiga chamada Juliana, dona de uma casa de candomblé, e as duas eram muito próximas. Juliana sempre a convidava para ir ao terreiro, até que um dia ela aceitou. Minha mãe contou que, durante a gira, Juliana incorporou uma entidade. Ela foi conversar com a entidade que falou antes mesmo dela abrir a boca. Eu estava te esperando. Tenho uma proposta. Posso te dar o que quiser. Basta pedir. Minha mãe perguntou o que teria que dar em troca, e a voz respondeu. Uma coisa pequena. Você seria minha. Não agora, mas depois daqui. Minha mãe sentiu medo, mas disfarçou. Eu vou pensar e depois volto para te responder. No final da sessão, uma mãe de santo ficou muito preocupada e disse: Não aceite isso nem em pensamento e nunca mais volte aqui. Anos depois, já frequentando uma igreja evangélica, minha mãe reencontrou Juliana. Enquanto conversavam, Juliana mudou o olhar, a voz, e disse com raiva: Então você me deixou sem resposta? Depois de tudo que te ofereci, você escolheu o outro? Minha mãe começou a repreender o mal em nome de Deus. A outra amiga a levou embora. Naquela noite, o pastor da igreja chamou minha mãe e disse que Deus havia pedido para orar por ela. Durante a oração, ele afirmou que o diabo havia tentado tomar a vida dela antes do tempo, mas que Deus a protegeu porque havia um propósito maior para a sua vida. Minha mãe sempre acreditou nisso, que o diabo tentou se antecipar, mas Deus não permitiu. Minha história de pacto com o diabo e o perdão de Deus. Desde criança eu tinha o dom da revelação. Sou evangélico desde o nascimento. Aceitei Jesus aos 10 anos e me batizei aos 14. Aos 16 descobri que era gay e minha família, nem a igreja, me aceitou, só minha mãe e minha tia. Aos 22 anos, cansado de orar sem resposta e com a vida sem rumo, decidi que seria mau, queria poder e dinheiro. Gritei sozinho no quarto desafiando o diabo. Escrevi um contrato à mão dizendo que venderia minha alma em troca de riqueza. Naquela noite tive um sonho lúcido. 4 mulheres muito bonitas apareceram e disseram: O mestre aceitou seu pedido. Aqui está tudo o que você precisa. No fim do ano, ele virá para assinatura. Elas deixaram uma pasta. Dentro dela estava o mesmo contrato que eu havia escrito, mas com mais papéis, extratos bancários e datas. Ao olhar para um espelho, vi uma floresta dentro dele e uma sombra preta saindo. Gritei: Ainda não! Tenho até o fim do ano para decidir. A sombra sumiu e eu acordei. Os dias seguintes foram um tormento. Procurei ajuda com uma pastora. Ela orou e me fez escrever outro papel desfazendo o pacto. Pouco depois tentei suicídio tomando uma cartela inteira de remédios, mas nada aconteceu. Então pedi um sinal a Deus. 1 minuto depois, uma senhora apareceu na porta toda molhada de chuva e disse: Deus mandou dizer que o acordo foi desfeito. Você é filho dele e é amado. Ela me levou à igreja e, durante uma oração, quase desmaiei, parecia que flutuava. Fiz uma campanha de libertação e descobri que o diabo tentaria me enlouquecer para me matar, já que não pôde levar minha alma. 2 semanas depois, um pregador me chamou pelo nome no meio do culto e disse: Deus manda te dizer que o diabo foi derrotado. O que ele ia te dar seria tirado em 5 anos, mas o que Deus te dará durará até o último dia da sua vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Hoje, oro todos os dias e deixo um conselho: não façam pacto nenhum. Deus e o diabo não brincam.
O pacto no pé de figueira. Aconteceu com a vizinha da minha avó, em Minas Gerais. Minha avó e o avô eram pobres, mas trabalhadores e católicos. Já o casal vizinho, Dona Ruth e seu Joaquim, também era católico, mas Joaquim vivia insatisfeito e reclamando da pobreza. Um dia, o dono da fazenda onde ele trabalhava perguntou: "Quer ser rico igual a mim? É só fazer um pacto com o diabo, como eu fiz." Joaquim aceitou. Às 3 da manhã, foi até um pé de figueira e fez o pacto. Pediu riqueza e ofereceu sua alma. Em poucos dias, ficou rico, comprou fazendas, carros, gado. Disse à esposa que herdou de uma tia. 2 anos e meio depois, enquanto alimentava os animais, um bode se levantou nas patas traseiras e falou com voz de homem: "O seu dia está chegando." Apavorado, Joaquim tentou renegociar com o diabo, mas ouviu que não havia outro trato, ou a alma dele, ou a de um filho. Ele escolheu entregar um dos filhos. Dona Ruth revoltou: "Quem fez o pacto foi você, então morra você." Na madrugada combinada, Joaquim não apareceu. Depois disso, coisas horríveis começaram. Comida cheia de fezes de galinha, pedras caindo sobre a casa, portas batendo, risadas à noite. Joaquim ficou doente, emagreceu, falava sozinho, até que um dia se enforcou. Minha avó dizia que nunca esqueceu o que viu. Meu irmão tentou fazer um pacto. Sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, tenho 60 anos. Quando eu tinha 6, minha irmã 9 e meu irmão 19, aconteceu algo terrível. Morávamos com minha mãe, uma mulher pequena e magra, mãe de santo, que criava os filhos sozinha. Numa noite, meu irmão chegou em casa dizendo: "Deus não é justo, nós somos pobres e ele não faz nada." Minha mãe respondeu que Deus era justo, mas ele insistiu: "Eu vou mudar nossas vidas, vou fazer um pacto para ficarmos ricos." Minha mãe negou, mas ele foi dormir. Pouco depois, uma ventania muito forte começou. As lâmpadas balançavam, a janela se quebrou e ele começou a gemer. Seu corpo se alongava, afinava e começou a flutuar em direção à janela. Eu e minha irmã chorávamos, tremendo de medo. Minha mãe rezava e pediu ajuda. "Eu não consigo segurar meu filho aqui, mas alguém pode." Então chamou em voz alta uma entidade. "Venha, Quiriri, eu preciso de você agora." E antes que terminasse a frase, o Exu incorporou nela. A voz da minha mãe mudou completamente, ficou mais grossa e forte e ela disse: "Aqui ele não entra, esse corpo não é dele." O vento parou na mesma hora. Meu irmão caiu no chão, desmaiado. Ficou assim por quase 15 minutos, sem respirar direito. Quando acordou, parecia outra pessoa. Falava baixo, olhava para o nada e dizia que lembrava de ter sido puxado por uma sombra. No outro dia, minha mãe chamou o pai de santo mais antigo da região. Ele fez um trabalho de limpeza espiritual e contou que realmente havia uma entidade tentando tomar o corpo do meu irmão. Disse que o pacto estava quase sendo selado e se a mãe não tivesse interferido, ele teria morrido naquela madrugada. Durante 3 dias, meu irmão ficou em observação espiritual. O pai de santo colocou uma guia no pescoço dele e um pó de proteção nas entradas da casa. Disse: "Enquanto eu viver, esse menino não cai de novo." Depois disso, ele nunca mais falou sobre pacto, e por muito tempo evitava até passar perto de lugares com cruzes ou velas acesas. Anos depois, já adulto, confessou que naquela noite tinha sido procurado em sonho por um homem alto, de terno preto e chapéu. Ele disse que o homem estendeu a mão e ofereceu tudo o que ele quisesse, mas no momento em que ia aceitar, algo o puxou para trás, e ele acordou. Minha mãe acreditava que aquele algo era o próprio Exu que a protegeu e impediu que o mal levasse seu filho. Desde então, em toda sexta-feira, ela acendia uma vela vermelha e preta e agradecia em silêncio. A presença que visitava meu quarto todas as noites. Desde pequena, eu sempre tive medo do escuro. Meus pais diziam que era coisa da minha cabeça,
mas eu sabia que tinha algo ali. Aos 9 anos, comecei a acordar no meio da noite com a sensação de que alguém me observava. Certa vez, abri os olhos e vi uma sombra parada no canto do quarto. Era alta, magra e usava um chapéu. Pensei que estivesse sonhando. Fechei os olhos e comecei a rezar. Quando olhei de novo, ela estava mais perto, bem ao lado da cama. Acordei gritando, e minha mãe correu até o quarto. Quando ela acendeu a luz, nada estava lá, mas o abajur que ficava na cômoda havia caído no chão, e a cortina balançava mesmo sem vento. Depois daquela noite, comecei a dormir no quarto dos meus pais, mas mesmo assim via a sombra parada na porta. Às vezes ela só ficava olhando. Outras, caminhava até a beirada da cama e desaparecia. Com o tempo, minha mãe começou a acreditar em mim, porque ela também começou a ouvir passos no corredor e o som de alguém arranhando a parede. Chamamos um pastor para orar em casa. No momento da oração, a porta do meu quarto bateu com tanta força que rachou o batente. O pastor parou, olhou para mim e disse: "Ela está marcada. Alguém mexeu com o que não devia." Minha mãe então contou que pouco antes de eu nascer, uma vizinha invejosa havia feito um trabalho dizendo que nenhuma mulher da família teria filhos saudáveis. O pastor orou mais forte e disse que aquela sombra vinha todas as noites para tentar me assustar, mas não tinha permissão para me tocar. As aparições continuaram por meses, até que um dia, durante a oração, senti algo puxar o cobertor. O pastor mandou eu não abrir os olhos. Ele começou a orar em voz alta e de repente senti um calor enorme e um barulho como se algo tivesse se despedaçado no chão. Desde aquele dia, nunca mais vi a sombra. Mas o canto do meu quarto, onde ela sempre ficava, continua gelado, mesmo no verão. O homem que voltava do cemitério. Essa história aconteceu com o meu avô, há muitos anos, no interior de Minas Gerais. Naquela época, ele trabalhava como vigia noturno em um pequeno povoado, perto de um cemitério antigo. Todas as noites, ele fazia o mesmo trajeto. Passava pelo portão do cemitério, acendia seu lampião e seguia até o armazém, onde ficava até o amanhecer. Durante meses, tudo ocorreu normalmente, até que uma madrugada mudou tudo. Meu avô contou que estava indo em direção ao cemitério quando viu um homem caminhando lentamente pela estrada de terra. O estranho vestia um terno preto, carregava um chapéu nas mãos e parecia muito pálido. Meu avô, acostumado com as pessoas da região, o cumprimentou.